Beleza, seja muito bem-vindo a mais uma aula de investimentos. E eu quero te passar o básico ou talvez todo o necessário de tudo aquilo que você precisa para começar a investir. Eu quero te apresentar as 11 principais modalidades de investimento e ao mesmo tempo eu também quero te dar dicas de como que você pode adaptar isso ao seu perfil financeiro. Mas antes de tudo, eu não posso deixar de te responder sobre o que você precisa antes de investir. Então, antes de investir, você deve estudar sobre investimentos. De nada adianta você querer investir se você não estudar sobre investimento. Não adianta você querer tentar encontrar bons investimentos se você não se especializar, se você não procurar uma forma de melhorar a sua análise de investimentos, se você não saber o que você está fazendo. Então, não tem como investir sem estudar sobre investimentos. A primeira coisa é essa. Segunda coisa, você precisa estabelecer os seus objetivos financeiros. O que é isso? Você precisa definir o que você quer alcançar com o dinheiro. O que você quer melhorar na sua vida através do dinheiro. Assim você vai definir objetivos financeiros e você também tem que definir objetivos do tipo assim, eu quero ter tanto de dinheiro investido, eu quero ter tal valor investido em tal coisa. E definindo os seus objetivos, fica mais fácil você saber pelo que e para que você está trabalhando. A terceira coisa é entender o funcionamento do mercado. Enquanto você tentar continuar investindo baseado em análise de outras pessoas, baseado em sugestões de outras pessoas, pode ser que dê certo, mas você está fazendo isso da forma errada, porque você deveria entender o funcionamento do mercado. Como que o mercado funciona? Na minha opinião, pelo que eu entendo, é baseado em oferta e demanda. É baseado naquilo que o mercado está ofertando e naquilo que as pessoas estão necessitando, naquilo que as pessoas estão adquirindo. Se tem mais pessoas querendo do que o que o mercado está entregando, então provavelmente o preço vai aumentar. Se tem muitas pessoas se desfazendo daquilo que o mercado está entregando, então provavelmente o preço vai diminuir. Então, quando você começa a entender esse funcionamento, que o preço das coisas varia conforme a oferta e a demanda, você começa a analisar por conta própria os seus próprios investimentos. Quarta coisa, você tem que construir uma mentalidade adequada. Não adianta você tentar investir se a sua mentalidade não tiver mudado. Se você continuar com essa mentalidade fechada de que só investe quem tem muito dinheiro, de que só tem resultado quem tem muito dinheiro, de que rico fica cada vez mais rico, de que isso funciona, de que aquilo não funciona, de que isso não dá certo para mim. Enquanto você continuar com essa mentalidade, nenhum investimento para você vai funcionar. E talvez você também vai investir com a mentalidade de que quer ganhar dinheiro rápido, de que quer ter resultados abrangentes muito rápido, como infelizmente muita gente tem prometido hoje na internet. Um dos maiores exemplos que a gente tem hoje sobre isso é a Empíricos, que ela faz uma super promessa de que você vai investir R$ 1.000 e vai ter resultados aí de R$ 300.000, de 400, R$ 1 milhão de volta. Isso acontece? Acontece. Mas é todo dia e com todo mundo que acontece? Infelizmente não. E, sinceramente, vai muito de sorte, na verdade, porque quem ia adivinhar que a Magazine Luiza ia valorizar 3.500%? O maior analista do mundo não ia saber. Hoje ele pode falar, não, isso aconteceu por causa da minha análise. Mas e quantas análises que ele fez e falou que ia ter esse resultado e não teve? O problema é que os caras só mostram a parte boa do negócio, só mostra os investimentos que eles fizeram e deu certo. E aí a nossa mentalidade começa a ficar louca com isso, porque a gente começa a pensar, poxa, então se eu investir R$ 1.000 nessa empresa aqui, porque é igual a Magazine Luiza, daqui a anos eu vou ter R$ 400.000 de rendimento. Não, isso aí, cara, muda a sua mentalidade. Você joga a longo prazo, você não joga para ganhar dinheiro rápido. Quem ganha dinheiro rápido ou é político, ou é traficante, ou é corrupto em alguma área da vida. Então, tira essa mentalidade de querer ganhar dinheiro rápido. Você ganha dinheiro consistente e conforme aquilo que você trabalha, conforme aquilo que você busca, certo? Quinta coisa, você precisa aprender a analisar dados e gráficos. Enquanto você não aprender a analisar dados de empresas, por mais chato, por mais entediante que seja, você precisa aprender a analisar as empresas que você quer investir ou os investimentos que você quer alcançar. Enquanto você não aprender a analisar isso, é,
ou pelo menos a terceirizar isso, encontrar pessoas de confiança que faça essa análise para você, você não vai conseguir encontrar os melhores investimentos, porque os melhores investimentos são encontrados com as melhores análises. Então aprenda a analisar dados e gráficos. Sexta coisa, e para mim essa é a mais importante de todas, você precisa quitar todas as suas dívidas. Não existe investidor endividado, por mais que existem algumas pessoas que falam isso, eu não acredito que exista investidor endividado, porque na minha opinião, você tentar investir tendo dívidas é a mesma coisa que você tentar ter um super iate, só que ele tem um furo no casco. De, durante um tempo vai parecer que está tudo bem, durante um tempo você vai conseguir navegar tranquilo e parece que está no melhor iate do mundo. Mas vai chegar um ponto em que vai estar entrando água nesse iate e ele vai começar a afundar e você não vai mais ter controle sobre isso. Então, investir tendo dívidas é a mesma coisa que estar num super iate com um buraco no casco. Vai chegar um momento em que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai dar ruim e você vai ter que se desfazer dos seus investimentos. E o pior e se você tiver que se desfazer dos seus investimentos e eles estiverem no negativo? Ou seja, você vai ter feito mais uma dívida, porque você comprou um investimento a tal preço e agora que você precisa do dinheiro, esse investimento está no negativo, porque isso pode acontecer dependendo do investimento que você decidir. Então, antes de tudo, quite todas as suas dívidas. Não existe investidor endividado. Não existe isso. E sétima e última dica construa uma reserva de emergência. É mais também para complementar essa questão das dívidas. Não tem como você ter bons investimentos se você está o tempo todo se preocupando com dinheiro. Se você está o tempo todo se preocupando com o que vai acontecer com a sua vida financeira amanhã, com aquilo que vai acontecer com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com isso, com aquilo, se você não tem uma reserva de emergência. E o que é reserva de emergência? É exatamente o que a palavra diz. É uma reserva para caso de emergência, para qualquer coisa que acontecer na sua vida, você sabe que tem um dinheiro para suprir as suas necessidades durante um tempo específico. Pode ser durante 3 meses, 6 meses ou até um ano. Eu sei que tem pessoas que têm reservas de emergência maiores do que esse prazo de um ano. Mas se você tiver de pelo menos 3 meses, você já pode começar a procurar investimentos mais agressivos, se esse for o seu perfil. Então vamos lá. Essa aqui é a escada de investimentos. Você pode ver que do lado esquerdo você tem uma escala de nível de risco. Então, do menor para o maior, vai aumentando o risco. E a gente começa essa escada de investimentos com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é o mais seguro do Brasil, é o investimento mais seguro que existe, mas automaticamente ele é o que tem o menor lucro. Porque ele segue a taxa de juros básica do Brasil, chamada Selic. Por isso que chama Tesouro Selic, porque ele segue a taxa Selic. E eu não sei se você tem acompanhado, eu não assisto jornal, raramente eu assisto televisão, mas se você assiste, você deve ter visto ultimamente nos jornais dizendo que a taxa Selic tem caído e que ela atingiu a menor mínima da história do Brasil. A taxa Selic nunca foi tão baixa. A taxa Selic hoje está cotada em 5%. Hoje nós estamos em 5 de novembro de 2019. Eu não sei quando que você vai estar assistindo essa aula, mas saiba que isso é 5 de novembro. A taxa Selic está cotada em 5%, é a menor taxa da história. E o que significa isso? Se você tem investimentos pós-fixado no Tesouro Selic, significa que os seus investimentos desvalorizaram desde a época que você comprou. Então, quem investiu em Tesouro Selic pós-fixado, talvez você não tenha feito o melhor investimento da sua vida, porque há alguns meses atrás a taxa Selic estava em 8% e hoje ela está em 5%, ou seja, está rendendo muito menos do que ela estava rendendo quando você investiu. Agora, quem pegou investimentos pré-fixados, investimentos que o mercado chegou para você e falou, Marcos Paulo, se você investir comigo agora, eu vou te entregar 15% de retorno todos os anos. É um investimento pré-fixado, enquanto o seu dinheiro estiver comigo, é isso que eu vou te entregar. Você topa? Quem topou, meu amigo, tá muito, muito, muito feliz, porque a taxa Selic hoje está a 5%. Então, quem pegou investimentos de 15% tá, tipo, recebendo o triplo do que aquilo que as pessoas estão recebendo em pós-fixado hoje. Segundo tipo de investimento é o CDB, LCI ou LCA. Eu coloquei os três juntos porque eles são praticamente quase a mesma coisa. A única diferença é no setor em que você está investindo. Quando a gente fala de CDB,
É como se você estivesse emprestando dinheiro para os bancos. Por isso o CDB é crédito de depósito bancário. O LCI é como se você estivesse emprestando dinheiro para o setor imobiliário do país. Por isso que é LCI, letra de crédito imobiliário. E a gente tem o LCA, que é a letra de crédito agropecuária, como se você estivesse investindo na agropecuária do país. E você tem um retorno baseado aí na taxa Selic também, em CDI e algum desses outros prefixados parecidos com esse. A taxa de retorno é na faixa de 0,4 a 0,6%. Isso baseado na data de hoje. Lembrando que, dependendo da época que você estiver assistindo, isso pode ter mudado também. Mas quando você investe em CDB, LCI ou LCA, você está emprestando dinheiro para o banco, para o setor imobiliário ou para o setor agropecuário. Ainda assim, são dos investimentos mais seguros, porque raramente você se vê um banco quebrar, raramente você vai ver o setor imobiliário do país quebrar. Pode estar em crise como está hoje, mas ainda assim tem entregado bastante rendimento. E o setor agropecuário no país nunca vai quebrar. Tipo assim, não vou falar nunca, mas raramente você vai ver isso acontecer. A última vez que a gente viu uma crise, que a gente viu algo quebrar, foi em 2008 e isso aconteceu nos Estados Unidos, quando houve a crise, a bolha do setor imobiliário. E tudo explodiu e muita gente quebrou, muita gente perdeu dinheiro. Mas isso raramente vai acontecer, isso é coisa que acontece de muitos em muitos anos. E também é para isso que existe a diversificação. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar no setor imobiliário. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, aí você perde todo o seu dinheiro. Mas quando está diversificado, o seu dinheiro, às vezes o setor imobiliário deu ruim, mas o agropecuário alavancou muito, então ele segurou o prejuízo que o imobiliário deu. Então, para isso que existe diversificação. Terceiro tipo de investimento é o fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa, ele é a junção dos dois anteriores que eu acabei de falar. O fundo de renda fixa, é, a forma mais simples que eu tenho para te explicar sobre fundo é tipo assim, eu tenho uma empresa e eu decido investir em algo. Só que eu quero encontrar investimentos melhores. Só que para mim encontrar investimentos melhores, eu preciso de um capital maior. Então, como que eu encontro capital maior? Encontrando mais investidores dispostos a investir nisso. Então, eu crio um fundo e eu encontro pessoas que estão dispostas a comprar uma cota desse fundo. Quando elas compram uma cota desse fundo, eu pego o dinheiro delas e aplico naquilo que eu queria aplicar. E quando eu tiver um rendimento dessa aplicação, eu distribuo os meus lucros com todos os investidores de acordo com a quantidade de cotas que essa pessoa tem. Então, um fundo basicamente é isso. Então, sempre que eu falar de fundo sobre vocês, para vocês, é dessa forma que funciona. Vai depender o tipo de investimento que esse fundo está buscando. O fundo de renda fixa, ele busca investimentos de Tesouro Selic, CDB, LCI e LCA. É isso que o fundo de renda fixa vai buscar. Isso já está diversificado. Então, se você não quer se preocupar tanto com diversificação de investimentos, você pode simplesmente investir num fundo de renda fixa. Você não precisa escolher, tipo, eu quero investir em CDB. Mas será que eu não invisto em LCI? Será que eu não invisto em LCA? Quando você compra um fundo de renda fixa, o administrador desse fundo automaticamente já vai cuidar para diversificar o seu investimento. Então, ele, de certa forma, está mais seguro em questão de diversificação, mas ele pode estar, vamos dizer, menos seguro na questão de diversificação também, porque pode ser que algo que você não queria investir, o administrador daquele fundo invista e tenha uma desvalorização. Mas quando a gente fala de renda fixa, não precisa ter tanto medo assim de perder dinheiro. Eu raramente vejo alguém perder dinheiro em renda fixa, só se a pessoa realmente não souber o que ela está fazendo. Mas quase todo investimento que você fizer em renda fixa vai ter um retorno, porque é muito seguro. Então não tem muita chance de perder dinheiro. Quarto tipo de investimento são os debêntures. Debêntures, a forma mais simples que eu tenho para te explicar sobre esse tipo de investimento, é como se você fosse credor de empresas. O que é credor de empresa? Tem uma empresa que ela está realizando um trabalho e essa empresa não conseguiu fazer esse trabalho por completo e agora ela está endividada. O que você vai fazer? Você vai emprestar dinheiro para essa empresa para ela terminar o serviço dela. Se ela terminar o serviço dela completo e tiver lucros com isso, ela vai repartir o lucro dela com você que emprestou dinheiro para ela. Qual que é o problema desse investimento? Que aqui já começa a entrar um pouco no risco. Não é garantido pelo FGC, então se essa empresa que você emprestou o dinheiro para ela, se ela quebrar,
se ela não conseguir terminar a obra dela, se ela não conseguir concluir e ter lucros com isso, e ela quebrar, o seu dinheiro não vai ser devolvido pelo FGC, você não tem garantia desse dinheiro. E outra coisa, você precisa observar o prazo de investimento, porque para mim, debêntures, às vezes você vai pegar um investimento aí para uma empresa que vai terminar uma obra com prazo previsto para daqui 5 anos. Então o seu dinheiro vai ficar naquela empresa durante 5 anos, porque ela precisa disso para terminar aquela obra. Então aqui já começa um pouco do risco. A partir de agora, tudo que a gente estiver falando já tem um pouco de risco envolvido, e isso vai depender do quanto de risco você está disposto a correr e do quanto de dinheiro você tem para poder investir e diversificar os seus investimentos. Mas debêntures basicamente é isso, é como se você estivesse emprestando dinheiro para uma empresa endividada. Qual que é a vantagem? Se essa empresa, normalmente os rendimentos são maiores, porque se a empresa terminar a obra, ela tem um lucro maior, mas a desvantagem é que se essa empresa não terminar a obra e não tiver lucro, você praticamente perdeu o seu dinheiro. Fundos multimercado. Quando a gente fala de fundos multimercado, é como se você estivesse comprando uma cota, já expliquei o que é um fundo, você está diversificando entre renda fixa, ações, moedas e commodities. Moedas, no caso, são euro, dólar, libra, essas moedas todas que existem no mundo. Tem como comprar essas moedas também. E commodities estão ouro, prata, bronze, óleo e todas essas outras coisas que são bens raros, vamos dizer assim. Quando você compra uma cota de um fundo multimercado, você está comprando a cota de um fundo que diversifica o investimento em todos esses investimentos, em todas essas áreas, e você, de certa forma, não corre tanto risco, porque às vezes um valoriza muito, o outro desvaloriza um pouco, aí o outro já valorizou mais, o outro desvalorizou menos, e acaba que tudo junta. E para você saber se você está fazendo um bom investimento em fundo multimercado, você tem que observar o risco e o histórico do fundo. Porque às vezes é um fundo muito novo e ele está apresentando bons resultados. Mas se ele só apresenta os últimos 2 meses, talvez esse não seja o melhor fundo para você agora, a não ser que você esteja disposto a correr risco. Mas o fundo tem que ter pelo menos 1 ano de andamento para você poder analisar o histórico dele e como ele tem andado, como ele fechou os últimos meses. E lembrando, resultado de investimento no passado não é garantia de resultado no futuro. Então, talvez você olhe assim e fala, poxa, no último ano ele entregou 20% de retorno para quem comprou a cota desse fundo. Aí, no ano agora que você compra, o negócio fecha 10% negativo. E aí você fala, poxa, eu fiz errado, o que eu fiz de errado? Tava tudo mostrando tão bem. Cara, talvez você não fez nada errado. É porque no mercado nada é previsível. Porque se fosse previsível, tava todo mundo rico. Se o mercado fosse previsível, se o mercado de investimentos fosse previsível, tava todo mundo milionário, bilionário. Mas por que só 5% da população mundial retém 95% da riqueza? Porque não é possível prever. A única coisa que você pode fazer é analisar e decidir correr o risco. Se você decidiu correr o risco, a partir de agora deixa o negócio acontecer. Então, fundo multimercado é isso, é quando está tudo diversificado entre os investimentos. Fundos cambiais. Fundos cambiais é quando 80% do fundo se baseia na variação de moedas, como dólar, euro, libra, ienes, todas essas moedas que existem. O fundo cambial ele negocia entre essas moedas. E quando você compra uma cota, você está diversificando entre essas moedas. Normalmente, esse tipo de investimento usa-se para proteção de capital e só se recomenda para investimentos acima de 2 anos. Se você sabe que vai precisar do seu dinheiro em menos de 2 anos, então não invista em fundos cambiais, tanto pela questão da variação de que pode acontecer dentro desse investimento, tanto pela questão de imposto de renda, que quanto mais tempo o seu dinheiro passar dentro desse investimento, menor o imposto de renda que vai ser cobrado em cima do lucro. Então, esteja disposto a deixar mais tempo dentro de fundos cambiais. Eu conheço muito pouco sobre fundos cambiais, eu vou ser sincero com você. Não é algo que eu estou muito disposto a investir, mas talvez seja algo que você pode usar para diversificar os seus investimentos. ETFs. O que é ETFs? Essa sigla que todo mundo está falando e ninguém sabe explicar o que é.
A forma mais simples que eu posso te explicar sobre ETFs é: você investe em um índice de ações. Sabe o índice Bovespa, que a gente ouve muito falar nos jornais e tudo mais? É como se você estivesse comprando uma parcela desse índice Bovespa. E o que é o índice Bovespa? É o índice que contém a maioria das ações das empresas do Brasil. Então você está comprando um pouquinho de cada ação que existe no Brasil. Então é uma diversificação sobre ações absurda. Então, se você quer diversificar entre ações, é uma ótima opção você comprar ETFs. Mas corre o risco de desvalorizar, porque é algo tipo assim totalmente imprevisto. Como a gente tem um bom exemplo, o índice Bovespa. Até um tempo em que eu ainda operava e fazia day trade, o índice Bovespa estava na casa aí dos 84, 85 mil. Hoje, se eu não me engano, ele já passou dos 105 mil. Então, quem comprou um ETF de Bovespa, que a gente chama de IBOV, alguns meses ou anos atrás, ganhou muito dinheiro ultimamente, porque valorizou muito o fundo desse índice Bovespa. Mas quem comprar agora, se esse fundo desvalorizar, talvez não seja um bom investimento. Então, tudo é baseado em análise. Fundos imobiliários, esse é o meu queridinho, na minha opinião, esse é um dos melhores investimentos atualmente, ainda mais com a queda da taxa Selic. Por quê? Porque é onde você consegue ser dono de casa sem ter casa nenhuma. É onde você consegue ser dono de prédio sem ter prédio nenhum. É onde você consegue ser dono de shopping sem ter nenhum shopping. É onde você consegue ser dono de galpão, de depósito, tudo mais, sem ter nada disso. Você recebe um aluguel mensal baseado nas cotas que você tem do fundo. O que é isso? É uma empresa especializada ou é uma empresa que é dona de vários estabelecimentos, de vários lugares, de vários galpões, de casa, de prédio, de loteamento, de... que mais, gente? Como é aquele negócio que os ricos moram lá? Caraca, eu esqueci o nome. Não lembro não. Mas são empresas que são donas dessas paradas tudo aí. E quando você compra uma cota desse fundo imobiliário, é como se você estivesse se tornando participante dessas casas, desses lugares, desses prédios e tudo mais. E quando essa empresa recebe o aluguel daquilo que ela aluga, ela reparte o lucro desse aluguel com os participantes do fundo. Então é onde eu falei. É isso, o Gabriel falou aqui na live, ó, condomínio. É condomínio mesmo. Eu tava tentando. Cara, eu tô pensando em tanta coisa que eu não tô conseguindo lembrar o nome das coisas. É condomínio mesmo. Tipo assim, tem tudo isso. E é como se você estivesse investindo num condomínio, mas sem ser dono de nada. E você recebe os mesmos lucros como se fosse dono do condomínio, ou como se fosse dono do prédio, como se fosse dono da casa. Então, pra mim, o fundo imobiliário é o meu queridinho, porque eu não preciso comprar uma casa. Porque hoje, cara, se você compra uma casa de 150 mil reais, você tem a casa, tá no seu nome. Mas você tem. E você vai alugar essa casa. Beleza, vamos supor que você consiga alugar essa casa aí por 700 reais. Ó, acontece da pessoa atrasar o aluguel, acontece da pessoa sair, deixar água e energia para trás, atrasada para você pagar, acontece de você ter que pagar IPTU todos os anos, então você tem vários custos, acontece da pessoa sair e deixar a casa estragada ou com algum defeito para você ir lá e resolver, então você tem todo um custo envolvido. Você está recebendo 700 todo mês, mas será que é 700 reais de lucro líquido que você realmente está colocando dentro do bolso? Talvez não. Mas agora, se eu pego 150 mil reais e coloco em um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário vai, dependendo do fundo, vai me render aí de 0,6 a 0,9%. Ou seja, 150 mil a 0,9 vai render quase 1.500 reais e eu não tenho custo nenhum com isso. E outra coisa que eu acabei de lembrar, melhor ainda, por que eu gosto tanto de fundo imobiliário, é livre de imposto de renda. Então o dinheiro que você recebe é totalmente lucro líquido. Você só precisa pegar o dinheiro e pôr no bolso. Ou melhor,
comprar mais cotas do fundo que você está investindo. Então, para mim, fundo imobiliário é a melhor opção. Mas pode acontecer também de dar prejuízo, pode acontecer do fundo que você comprou, a empresa está tomando prejuízo, porque ela não está recebendo os aluguéis, porque está atrasando, porque está acontecendo alguma coisa, e pode acontecer sim de fundo imobiliário dar prejuízo. Não é tão maravilhoso assim como as pessoas têm dito, não, de que só dá lucro, é só receber o aluguel. Pode acontecer sim de ficar negativo. As cotas que você comprar também pode acontecer delas desvalorizarem. Então, tudo tem que ser analisado, sempre. Aprenda a analisar dados, aprenda a analisar gráficos, beleza? Agora sobre ações. Ações é o que quase todo mundo conhece, não tem muito o que explicar sobre ações, mas você se torna sócio de uma empresa e por isso participa dos lucros dela. É simples assim. É o que nós chamamos de dividendos. Quando você compra a ação de uma empresa, você está investindo nessa empresa e ela vai usar o seu investimento para melhorar ela em si própria. Quando ela melhorar e tiver lucro, tiver resultado com isso, ela vai dividir uma parcela dos lucros com os sócios, com aquele que comprou uma ação, e isso a gente chama de dividendos. Então, você recebe dividendos de ações de empresas que você compra. E além dos dividendos, tem outra forma de ganhar com ações, que é a valorização da ação. Por exemplo, se você comprou a ação barato, quando você for vender ela tiver mais caro, você lucra. Por exemplo, eu comprei uma ação a R$ 10 e essa empresa está só crescendo, está só valorizando. É aquilo que eu falei para vocês, de oferta e demanda. Tem cada vez mais pessoas procurando essa empresa para investir nela, então ela está se valorizando. Quando eu comprei, a ação era R$ 10. Só que hoje a empresa se valorizou tanto que ela está a 25. Ou seja, você está ganhando R$ 15 por ação. Se você comprou 1.000 ações dessa empresa, então significa que você ganhou R$ 15.000 em cima do valor da ação. Só que tem uma coisa, você só pega esses R$ 15.000 de lucro se você vender a ação. E se você vender a ação, você não vai mais ganhar com valorização dela e você não vai mais receber dividendos dessa ação. Então, quando a gente fala assim que lucra com a ação, é só se você vender a ação. O maior lucro que a gente tem são os dividendos. Se você não tiver a intenção de vender essa ação, você não vai ganhar com a valorização dela. Então é algo a ser analisado também. A penúltimo tipo de investimento são os fundos de ações. Fundo de ação é quando você se torna cotista de uma empresa especializada em comprar várias ações. Se você quer diversificar as ações, se você não tem tempo para ficar analisando ações de uma forma avulsa, analisar essa, analisar aquela, decidir se investe nisso ou naquilo, você compra logo um fundo de ação, porque aí você sabe que existe uma empresa, ou existe um administrador, ou um analista especializado em comprar essas ações. E você compra o fundo e deixa ele fazer o restante, deixa ele fazer o trabalho dele e ele vai diversificar o seu investimento entre as melhores ações ou as piores, vai depender do fundo que você vai comprar. Mas é uma ótima forma de diversificar os seus investimentos em ações. E por último, nós temos os derivativos. Os derivativos é uma negociação baseada em preço de futuros ou índices. É o famoso day trade. Eu já fiz muito day trade e eu posso dizer para você, não é um negócio fácil de ser feito. Cerca de 5% só das pessoas que entram para o day trade conseguem ter resultado de verdade. E é algo que te gera, que te custa muito tempo, é algo que te custa muito da sua mente. Tinha dia que eu saía totalmente esgotado do mercado, tinha dia que eu saía totalmente estressado, tinha dia que eu, mesmo tendo resultado, mesmo tendo lucro, eu acabava saindo de lá estressado e cansado, porque é algo que te suga muito, porque depende totalmente da sua análise, depende totalmente do seu poder de decisão. É onde você olha o gráfico, você olha o preço e você fala, poxa, eu tenho que comprar aqui, mas por que eu tenho que comprar aqui? Aí você começa a buscar vários motivos, vários pontos de análise e até tomar a decisão. Talvez a oportunidade até já passou, porque é algo muito rápido que se movimenta ali em tempo real, é um preço em tempo real. Então, derivativos é o nível mais alto de risco que você pode correr no mercado financeiro. E essa é a escada de investimentos. Nós temos aí, você pode ver que tem várias corzinhas, da mais clara até a mais escura, a mais forte, para demonstrar um nível de risco para você. E esses são os 11 principais investimentos que a gente tem no mercado financeiro e que você pode encontrar. Beleza?
Agora você deve estar perguntando uma coisa para mim, Marcos Paulo, como que eu faço para investir então? Eu quero começar, depois que você me explicou, eu comecei a entender algumas coisinhas, eu quero começar pelo mais tranquilo, pelo Tesouro Selic mesmo, só para não correr muito risco. E outra, Tesouro Selic rende muito mais que a poupança, então não adianta. Ah, mas por que rende mais que a poupança? Simples, porque o Tesouro Selic ele rende 100% da Selic e a poupança rende 70% da Selic. Então é óbvio que o Tesouro Selic sempre vai render mais que a poupança. Como que eu faço para investir? Primeira coisa, você tem que abrir conta em uma corretora. Se você não tiver conta em uma corretora, você não pode investir da forma correta. Você pode investir pelos bancos? Pode, mas os bancos eles querem ganhar comissão. Então eles não vão te apresentar o melhor investimento, eles vão te apresentar aquele investimento que vai dar mais comissão para eles. Então abra conta em uma corretora e aprenda a mexer no home broker da corretora e aí você vai conseguir encontrar os seus investimentos. Segunda coisa, descubra o seu perfil financeiro. Se você não souber qual que é o seu perfil, qual que é o tipo de risco que você está disposto a correr, até onde você está disposto a ir com o seu dinheiro, você não vai fazer os melhores investimentos. Ou você vai fazer os investimentos e vai ficar com medo e talvez vai até perder dinheiro. Então descubra o seu perfil financeiro. Quando você for abrir a conta na corretora, provavelmente a corretora já vai te fazer algumas questões, vai te fazer algumas perguntas e no final ela vai te dar qual que é o seu perfil financeiro e vai liberar os investimentos de acordo com o seu perfil. Mas você precisa saber qual que é para saber em qual tipo de investimento que você pode entrar. Número 3, crie sempre formas de renda extra. O segredo para sempre estar investindo com frequência é estar sempre criando formas de renda. Por quê? Você vai estar sempre tendo dinheiro, sempre tendo fluxo de caixa para encontrar os melhores investimentos. Porque tem investimento que só aparece uma vez, que é uma oportunidade única. E se você não tiver dinheiro na mão para fazer aquele investimento na hora, talvez você perca aquela oportunidade. Então é importante sempre estar criando formas de renda e estar sempre girando o caixa do seu investimento. Quarto, trace um plano de investimentos. Você precisa saber em o que você vai investir, quando você vai investir e como você vai investir. Para isso, você precisa de um plano de investimentos. E a melhor forma de ter um plano de investimentos ou é estudando por conta própria, talvez leve muito tempo, ou é fazendo algum curso sobre investimento, ou é contratando um especialista sobre investimentos, um analista, e ele vai criar um plano de acordo com o seu perfil e te ajudar a fazer os melhores investimentos. E quinto e último, siga o plano, mas se adapte constantemente. O mercado ele está o tempo todo mudando, o mercado está o tempo todo se adaptando, o mercado está o tempo todo evoluindo e você precisa acompanhar essa evolução. Está sempre surgindo novos tipos de investimentos, novas empresas e etc. E você precisa sempre estar ligado a isso e procurar as melhores formas de fazer o seu dinheiro render. Então, galera, é isso. Muito obrigado por tudo, pela presença de você até aqui, por ter assistido esse vídeo até aqui. Para a galera que está na live, muito obrigado. Para você que entrou, para você que assistiu, para você que participou. Essa live vai ficar gravada somente por 24 horas. E se você quiser ter acesso vitalício a essa aula, se você quiser ter acesso por mais tempo dessa aula, você vai precisar entrar no meu grupo de Finanças no Segredo da Prosperidade no WhatsApp. Se você quiser saber como fazer isso, entra no meu perfil, lá no link da bio, você vai clicar e vai entrar no grupo. E depois que acabar os grupos, aí você só vai ter acesso se você participar do meu curso no Segredo da Prosperidade. Lá eu não falo só sobre isso aqui de investimentos, tem muito mais coisa que eu vou entregar. E não só sobre investimento, mas eu falo sobre quitar dívida, sobre reserva de emergência, sobre renda extra, sobre balanço financeiro, como criar um plano financeiro e como seguir ele, como criar limites para o seu dinheiro, como organizar e seguir tudo certinho. Então lá tem um plano, um método completo, passo a passo de tudo que você pode e de tudo que você precisa fazer para o seu dinheiro criar a melhor forma possível para você alcançar os maiores resultados na sua vida financeira. Você não tem que viver uma vida medíocre financeiramente, você não tem que viver pobre pro resto da vida, você pode alcançar resultados maiores. E se você ainda não me segue, eu peço para você me seguir no Instagram, @MarcosPauloMartinsPro. E eu tô constantemente postando conteúdo lá também, e sempre são conteúdos diferentes. Às vezes o que eu posto no grupo eu não posto no Instagram, às vezes o que eu posto no Instagram eu não posto no grupo. Então é importante você estar presente em todas as redes em que eu também estou presente. Se você quiser estar sempre aprendendo sobre finanças, investimentos e empreendedorismo e tudo mais. Então é isso, muito obrigado e até mais.